Mensagem do Emmanuel, que ele diz assim, que chega um momento, eu vou dizer com as minhas palavras, né? Chega um momento na jornada do espírito em que ele precisa aprender a ciência da elevação. A ciência da elevação. E é uma espécie de alpinismo espiritual. E uma das características da elevação espiritual é a solidão, que Emmanuel vai chamar de a solidão dos cimos, a solidão das alturas. Subir implica deixar afetos na retaguarda. Primeiro porque nós não subimos todo, por inteiro. Partes de nós sobe, partes de nós fica. E nos outros também. Então a gente experimenta um processo de comunhão com o outro que é fragmentado muitas vezes. Por exemplo, você quer dizer de um ideal e as pessoas mais caras não conseguem compreender esse ideal que você está abraçando. Você quer confidenciar uma emoção, um vislumbre, e para as pessoas mais próximas, aquelas que fazem parte da partilha do seu coração, elas sequer conseguem divisar o horizonte que você está divisando. E vice-versa. Elas também, por sua vez, estão vivendo processos específicos que não estão na sua pauta afetiva. E, portanto, elas terão vislumbres que você também não será capaz de entender. Os místicos espirituais vão se referir a isso de uma solidão povoada. Você está cercado de milhares de criaturas, mas se sente só. A questão aqui, quem sou eu para... Eu estou ainda dando os primeiros passos nisso, porque acredito que o processo de depuração espiritual, quando ele atinge um nível de intensidade, ele requer de nós uma ressignificação da solidão. E chegou às minhas mãos um livro de Teresa de Ávila, chamado O Castelo Interior. Ele está traduzido agora para o português. E a Teresa de Ávila vai falar de uma meta profunda que se chama a comunhão com Deus, a comunhão com o divino. Mas ela fala da comunhão com Deus não de uma perspectiva de que você sai para ir num lugar e encontrar-se com Deus que está em um lugar exterior. Não. Ela vai dizer que Deus está no aposento mais secreto da sua alma, o salão do reino, onde há um trono, e lá o rei, o soberano, no mais íntimo da sua intimidade, lá está ele. Mas que esse salão do reino, ele é circundado. Agora vamos pensar como se fosse uma coisa tridimensional. Então pensa numa cebola. Lá no centro da cebola está o salão do reino. Mas o salão do reino está cercado por diversas camadas, até chegar no mais exterior, que é a casca. E a nossa consciência, ela vai e volta. Ela vai para os aspectos mais externos e tenta penetrar nesses aspectos mais interiores. Então, eu tenho aprendido, através da experiência de Teresa de Ávila, que, primeiro,
A solidão, como nós a definimos, é uma ilusão. Você nunca está só. Porque em última instância, Deus nunca está ausente de você. Agora, é um desafio perceber essa presença. Então, talvez quando você está sozinho mesmo, sozinho, não tem ninguém está conseguindo entender o que você está falando, ninguém está conseguindo compartilhar do seu ideal, ninguém está conseguindo acolher aquilo que você está vibrando, você experimenta uma solidão. Não seria então uma grande oportunidade você experimentar, sentir essa onipresença? É um processo árduo, por isso que se chama ascensão, por isso que é subir. Árduo. A onipresença de Deus é de uma sutileza tão grande que ela parece ausência. Então a gente precisa muita prática. E Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte: entra no teu aposento íntimo e ora em segredo. Por quê? Porque você desencarna sozinho, não tem jeito. Eu lembro que assim, eu não tenho nenhum medo de fazer cirurgia, nenhum, tenho pavor. Eu fui fazer uma cirurgia no joelho, e aí me fizeram ficar nu, colocaram uma camisola, e aí eu comecei a tremer. Uma sala sozinho. Você ia tremer todo. E não estava minimamente disposto a sentir a presença de Deus. Eu queria era uma pessoa mesmo. E entrou a anestesista. Ela chegou, olhou e falou: você está com medo? Eu falei: não. Você está enganado. Eu estou com pavor. E o acolhimento dela foi assim, protocolar, burocrático. Ela olhou para mim e falou assim: não tenha medo. Virou as costas e foi embora. Eu comecei a sentir um frio, e estava frio mesmo, estava muito frio, estava uns 38 graus. E fui levado para a sala. E na hora que eu cheguei, deitei, aí que eu tremia mesmo, a maca fazia... E aí chegou ela, e que esfriou mais ainda, porque ela era um gelo. Eu esperava dela, ao menos assim: não, você não vai ver nada. Uma coisa assim, né? Vai passar, né? E ela já chegou, falou: ainda está tremendo, né? E eu olhava para... E aí chegou uma enfermeira. E ela, vendo que eu estava muito nervoso, muito tenso, ela resolveu me sedar antes de anestesiar. Então ela já preparou um soro. Eu falei: vai, agora eu não vou ver nada, né? Vai mandar o contar até 5, eu não vou chegar no 3. Aí chegou a enfermeira, era uma senhora. Ela puxou o cobertor, assim, cobriu meus pés e falou assim: fique tranquilo, eu vou ficar aqui durante toda a cirurgia. Assim. Aí a outra conversou comigo: você não está nem prestando atenção. Falou: você vai contar até 5? Eu falei: não precisa. Para com isso, aplica logo. Vou contar 5. Vou conseguir chegar nem no 3. E apaguei. E depois voltei e ela estava lá. Na hora que eu acordei, ela estava do lado. Aí sentiu frio. Está bem? Está conseguindo mexer o pé?
Eu falei, ainda não. Não, mas daqui a pouco vai voltar, né? Mas isso, de lá para cá, eu tenho pensado muito sobre isso, até porque a vida tem insistido em me dar essa lição, então eu estou precisando muito dela, que é ressignificar a solidão. Ressignificar. Você nunca vai ficar sozinho. E quando a gente resolve encarar essa experiência, você começa aos poucos, porque é bem aos poucos mesmo, né? Não é nada assim extraordinário, não, é um passinho, 1 milímetro por vez. A gente vai aprendendo que muitas das nossas inseguranças, muitos dos nossos desatinos, muitas das nossas compulsões, muitos dos nossos exageros são todos frutos do medo da solidão. E quando você faz esse mergulho, quando você olha para dentro e consegue ouvir esse baile divino, esse movimento grandiloquente no silêncio da sua alma, que é a presença de Deus em você, algo começa a mudar. E aí, nesse processo, a gente consegue entender o que Emmanuel, um espírito que já teve uma encarnação, experiência de ser cego, de ficar sozinho, de perder o amor, perder tudo, perder filho, perder esposa, tudo. Você consegue entender quando ele diz assim: em verdade, prefácio do nosso lar, precisamos muito de espiritualismo e de espiritismo, mas muito mais ainda de espiritualidade. E hoje, eu acredito que espiritualidade se constrói na solidão. Mas entenda, passou o tempo para nós de isolar, de ir para locais, de não conviver. Não é isso. Não se trata disso. Não é disso que nós estamos falando. Até porque você pode não fazer a experiência da solidão e da espiritualidade, mesmo estando num local sozinho, fazendo voto de silêncio. E a Teresa vai dizer isso no livro dela. Porque ela escrevia para freiras carmelitas que tinham dificuldade em fazer o processo de espiritualidade dentro do convento. Então não é por aí. É em meio à rotina, em meio ao cotidiano, em meio ao tumulto, em meio ao acelerado da vida, diversas obrigações, encontrarmos esse espaço dentro de nós, que mesmo que ninguém esteja ao seu lado, ou esteja apenas de corpo presente, de alma ausente,